Grandes histórias surgem de forma inesperada. A de Júlio Bombarda, residente da Casa de Repouso de Barão de Cotegipe, começou com um gesto de agradecimento e acabou dando origem ao livro Ciclista por Opção, celebrado em uma sessão de autógrafos. Quando a Lisandra, que é a psicóloga aqui da Casa de Repouso, entrou em contato comigo, porque ela é minha paciente, eu falei, não, traga ele aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer. E dentro disso nós conseguimos trazer para ele novamente a qualidade de um sorriso, que nada mais é que o quê? Ele veio até nós, nós conversamos, trocamos ideias, e quando ele começou a contar a história dele, eu achei uma história fantástica, uma história de uma pessoa que ficou 17 anos pedalando. Ele ia de estado a estado, de cidade a cidade, acabou indo para alguns países vizinhos nossos. E na saída ele falou assim, Luciano, mas eu não vou me sentir bem em não pagar você. E eu falei para ele assim, seu Júlio, então faz o seguinte, escreve um livro para mim. Mas foi uma coisa assim muito espontânea. E de pronto ele falou, eu vou escrever para ti. E nesse momento foi aonde tudo aconteceu e aonde nós estamos hoje, na Casa de Repouso, no lançamento do livro dele, um livro que ficou sensacional, conta uma história de superação, uma história que agrada todo mundo ao ler. É uma história que ela faz nós repensarmos, né, que cada pessoa tem a sua história. Muitas vezes a gente só tem medo de explanar ela, mas todo mundo tem uma história. E foi isso que aconteceu. O seu Júlio veio e a gente fez essa transformação na vida dele, fazendo com que nesse momento de final de vida dele, ele tenha uma alegria nesse lançamento do seu livro, da sua história. Durante 3 meses de escrita, munido de papel e caneta, Júlio reviveu viagens que lhe permitiram conhecer culturas, lugares e pessoas. Foi através do Dr. Luciano que começou. Ele me deu as próteses, não me cobrou pelo trabalho, pelo serviço dele. E em troca ele queria que eu escrevesse alguma coisa a respeito das minhas aventuras. E eu escrevi em caderno, depois aí através da nossa psicóloga aqui, da Lisandra, é que foi lançado o livro. Foram 5 estados e 2 exteriores, Argentina, Paraguai, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. É muito gratificante quando a gente vê alguém que tem vontade, alguém que tenta fazer pelo melhor, de questão de assertividade, de buscar algo novo. Então, quando o Júlio chegou aqui na Casa de Repouso, barbudo, né, Júlio? Barbudo, tá aqui barbudo, né, como está na foto da capa do Ciclista por Opção, foi uma transformação de vida, de hábitos, né? Rotina, que é importante, né, Júlio? Aprender a questão da rotina, de ter horários específicos e que isso mais traz benefícios, que a gente estranha um pouco no início, né? Uma casa diferente, quando a gente muda de cidade também dá aquele choque inicial, mas que depois a adaptação foi realizada com sucesso e aí a gente, né, juntos, porque na verdade a gente não faz nada sozinho, né, Júlio? Então, em conjunto, assim, por afinidades e tudo mais, a gente acabou caminhando junto nessa jornada que é o livro do Júlio César Bombarda. Considerada um dos centros geriátricos mais conceituados do estado, a Casa de Repouso de Barão de Cotegipe se destaca pela combinação de excelência técnica e envolvimento humano. É uma valorização da vida dele, né? Ele está mostrando que nesses 14 anos de andanças pelo Brasil e outros dois países da América do Sul, né, Argentina e Paraguai, que ele teve também, ele teve muita experiência, né? Isso valorizou muito a vida dele como pessoa, conhecendo outras culturas, né? E através desse livro, ele pôde botar isso em palavras, botar isso até numa valorização dele e de um trabalho também do Luciano, do dentista, que ele foi no dentista arrumar os dentes, né? E de repente veio essa ideia de montar um livro. E a clínica e a Casa de Repouso aqui, junto com o nosso trabalho com ele, pudemos fazer esses livros, né, para ele, como uma valorização da vida dele. Eu acho que isso foi muito importante, isso representa todo esse nosso trabalho desses 13 anos,
aqui na cidade de Barão de Cotegipe, né? No sentido de fomentar a saúde mental. É isso que a gente tenta dar, né? Ser útil para as pessoas. E através desse livro eu acho que ele foi bastante útil para ele e para todos os que vão ler ele, né? E nós aqui como instituição de longa permanência para idosos, nós temos com um preceito que todos os idosos aqui têm uma história e levam uma história. E poder concretizar essa história através de um livro é algo muito bacana para nós, porque todos eles contam suas histórias. Até a gente tem um projeto que se chama Compartilhando Histórias, que os idosos eles passam essas experiências para crianças que vêm aqui, para outras pessoas que vêm aqui, e só que nunca tinha se materializado isso através de um livro, né? Através de um documento. E essa ideia de poder estar montando o livro é a primeira, talvez de outras, de poder estar compartilhando histórias de pessoas que viveram tantas coisas como todos que nós temos aqui hoje conosco. Então são mais de 90 idosos aqui na Casa de Repouso e todos eles com 70, 80, 90, 100 anos de história e de vida que tem para contar, né? Então é muito bacana poder materializar isso e transformar não só o pensamento, mas em algo concreto também, né? Durante a sessão de autógrafos e confraternização, Júlio recebeu amigos e visitantes para conhecer de perto o seu livro e a história que ele decidiu compartilhar. Querido hóspede Júlio César Bombarda. E para nós, enquanto município de Barão de Cotegipe, a importância de ter esse espaço aqui sendo utilizado, para quem conhece um pouco da história do nosso município, aqui funcionava um hospital que por muito tempo ajudou muito a nossa comunidade, a nossa região também, e era um pecado, vamos dizer assim, perder essa estrutura. E felizmente, né, com a ideia da clínica, a implantação dela aqui em nosso município, a gente pôde estar reaproveitando esse grande espaço. E hoje é um momento muito especial, né, para toda a comunidade de Barão de Cotegipe e para todo o pessoal que está aqui frequentando a clínica também, essa história de vida que com certeza serve de motivação não só para os que estão aqui, mas também para toda a comunidade, para todos que vão conhecer essa história, para todos que estão nos assistindo nesse momento, porque com certeza a gente não tem o conhecimento total, né, Lauri, de toda essa história, mas eu acredito que as pessoas que aqui estão, muitos também teriam histórias para contar. Eu acho que hoje a gente está escrevendo um livro, mas eu acredito que se fosse ouvir um pouco do que cada um tem para contar, nós poderíamos até montar uma enciclopédia aqui dentro, né? Acho que é um projeto muito lindo. Nós temos que parabenizar e agradecer quem acreditou nesse projeto, quem deu o pontapé inicial, né? Porque às vezes a gente ouve no dia a dia várias histórias diferentes que a gente acaba se sensibilizando no momento, mas acaba esquecendo na sequência. E como é bom que alguém levou isso a sério, né? E tirou isso apenas de um simples conto e está conseguindo talvez traduzir um pouco do que o seu Júlio passou na sua vida, né? O livro Ciclista por Opção agora circula entre leitores, que se tornam parte das viagens, das histórias e das experiências vivenciadas por Júlio Bombarda. A gente gostaria de deixar agradecimentos para muitas pessoas, Júlio, né? Desde os colaboradores da casa, são de suma importância todos os dias, não só para o Júlio ou para mim, mas todos que aqui estão internos. Gostaríamos de agradecer também ao Luciano Artifon, Dr. Luciano, que foi, né, decidível. Gostaríamos de agradecer, estou aqui tomando um tererê na Machada, né, a Barão Erva Mate, o pessoal do Sicredi também foram nossos parceiros, uma quantidade de pessoas, os familiares, amigos, ciclistas, né, por opção, exercício físico, mostrar que isso é importante, que a gente deve continuar fazendo e uns ajudando aos outros, a gente consegue chegar em qualquer lugar.